A graça e a paz de Cristo Jesus, meus amados e queridos irmãos em Cristo, essa família abençoada. É uma grande alegria estar aqui, nesse momento para trazer mais uma reflexão. O tema de hoje é Evangelho e Evangelho do Reino. Qual é a diferença? Existe uma diferença na ênfase do Evangelho do Reino e do Evangelho que pregamos hoje. Não que sejam avessos entre si, mas existe uma diferença na ênfase. A expressão Evangelho significa boas notícias ou boas novas. Portanto, Evangelho do Reino significa boas novas do Reino. É comum nós vermos nas epístolas, tanto nas epístolas paulinas quanto nas universais, as expressões Evangelho de Cristo, Evangelho de Deus, Evangelho de Jesus Cristo, mas você não vai encontrar a expressão Evangelho do Reino. Em nenhuma das epístolas você encontra esta expressão, nem mesmo no livro de Atos e nem no Apocalipse. Dos 4 evangelhos conhecidos, apenas Mateus e Lucas usam a expressão Evangelho do Reino. João e Marcos não utilizam. Isso se dá por causa do público para quem as boas novas do reino estão sendo destinadas, pois Lucas e Mateus são evangelhos mais voltados para os judeus. Quando o evangelho tem o foco nos gentios, a ênfase é a salvação e a ressurreição dos mortos. E são usadas todas as outras expressões supracitadas e até mesmo outras como Evangelho da Graça, Evangelho da Paz, Evangelho da Promessa e assim por diante. O Evangelho do Reino é uma expressão usada para os judeus principalmente. Já a expressão Evangelho do Reino tem a sua ênfase na esperança messiânica, ou seja, no reino do Messias, na implantação do seu governo terreno com sede em Jerusalém. Os judeus esperam que a nação judaica seja posta por cabeça de todas as nações da terra. A nação sob o governo do Messias irá prosperar como nunca antes em sua história. Existem dezenas de profecias que foram liberadas e os judeus esperam o seu cumprimento. Os judeus esperam que quando o Messias surgir, ele trará consigo o cumprimento de todas as promessas descrita nas profecias bíblicas. Jesus, em Mateus 24:14, diz que nos dias da tribulação, esse evangelho do reino seria pregado. Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, assim como nos seus dias Jesus pregou e ordenou que se pregasse o evangelho do reino, pois o reino messiânico estava às portas. Assim também, durante o período da tribulação, o evangelho do reino será pregado, pois este tem ênfase na manifestação do reino do Messias. Pois a tribulação durará 7 anos. Após este período passar, o reino se manifestará. Esta expressão, portanto, tem a ver com o cumprimento iminente das profecias referentes ao governo do Messias e tem como foco principal a nação judaica. No início do Evangelho, a prioridade da pregação era o povo judeu. Jesus deixou bem claro para quem veio primeiro. Mateus 10:5. A estes 12 enviou Jesus e ordenou-lhes, dizendo: Não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Respondeu-lhes ele: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15:24. João, o apóstolo, também tinha o mesmo pensamento, de que Jesus veio primeiro para os judeus. Em João 1:11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Paulo também deixa a questão da prioridade bem clara na carta aos Romanos. Romanos 1:16. Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, do judeu e também do grego. Quando Cristo estava cumprindo seu ministério terreno,
ele ofereceu o reino primeiro para os judeus, dizendo que o reino dos céus está próximo, o reino está próximo. E realmente estava próximo, era só as autoridades reconhecerem Jesus como Messias e o reino se manifestaria. Como eles rejeitaram, então, o reino foi adiado para os judeus. Durante o período da tribulação profetizado por Jesus em Mateus 24, em seu discurso no Monte das Oliveiras, Jesus nos mostra que o evangelho do reino será pregado novamente. E o reino volta a ser oferecido para os judeus novamente. Inclusive, 2 profetas do Antigo Testamento serão levantados para pregar para os judeus durante a tribulação em Jerusalém. Isso está profetizado em Apocalipse capítulo 11. Portanto, o reino volta a estar próximo novamente, pois o contexto em que Jesus disse que o evangelho do reino seria pregado em Mateus 24, é o contexto da tribulação, e todos nós sabemos que a tribulação tem um prazo de validade de 7 anos. Desta vez, quer os judeus queiram ou não, o reino irá se manifestar, mas está profetizado que no final da tribulação a nação irá se converter. Portanto, a expressão evangelho do reino tem a ver com a iminência da manifestação do reino do Messias. Tem a ver com a pregação do evangelho no mundo inteiro. Não apenas anunciando a salvação em Cristo, mas também a manifestação do reino e governo do Messias. Essa expressão evangelho do reino envia mais uma vez uma mensagem para os judeus de que o reino está próximo. Portanto, é uma expressão que tem a ver com Israel, embora seja anunciada em todo o mundo e todos poderão desfrutar. Então podemos constatar que, biblicamente, a mensagem do evangelho pode ter diferente teor dependendo do público. Vemos essa diferença de ênfase no teor da pregação, dependendo do público nas epístolas. Se o público era judeu, a ênfase deveria ser o reino do Messias, pois estes conhecem bem as profecias e aguardam o reino do Messias. E se o público era gentio, a ênfase deveria ser a salvação e a ressurreição dos mortos. Gálatas 2:2. E subi devido a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que eram de destaque, para que de algum modo não estivesse correndo ou não tivesse corrido em vão. Paulo expôs para a liderança da igreja em Jerusalém o teor ou conteúdo da sua mensagem que usava para alcançar os gentios. Ele reconhecia que tinha o ministério de anunciar o evangelho para os gentios. Gálatas 2:7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou a favor de Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também a meu favor para com os gentios. A ênfase da mensagem de Paulo, que pregava o evangelho da incircuncisão, ou seja, era o evangelho pregado para os gentios. E creio que a ênfase era como se prega hoje: salvação em Cristo e ressurreição dos mortos. Já Pedro pregava o evangelho da circuncisão. Esse evangelho era pregado para os judeus, com ênfase no reinado messiânico. Nós podemos prestar atenção no segundo sermão de Pedro após curar o coxo na Porta Formosa em Atos 3, onde ele fala da salvação e também da esperança messiânica. Pedro convida o povo ao arrependimento e em seguida ele fala da promessa messiânica. Em Atos 3,17. Agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério, da presença do Senhor. E envie ele, o Cristo, que já dantes vos foi indicado, Jesus, ao qual convém que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. A expressão, e envie ele, o Cristo,
Em seguida, ele fala da restauração de todas as coisas que os profetas disseram, ou seja, Pedro estava pregando para um povo que já conhecia as profecias e a ênfase está na implantação do reino messiânico. Se fôssemos pregar hoje para os judeus, certamente que a maneira mais fácil de expormos o evangelho seria anunciando que Jesus é o Cristo e que ele voltará para implantar seu reino messiânico. Pois sobre o reino messiânico e seu governo, a partir de Jerusalém, todo judeu conhece, pois leem nos profetas, e eles guardam com expectativa o Messias. Aguardam com expectativa o Messias. Portanto, a mensagem do Evangelho do Reino seria assim: se arrependam, pois Jesus, o Cristo, está voltando para governar as nações e implantar o governo messiânico. Israel será livre neste governo do Messias e, enfim, encontrará a paz e a prosperidade. Os discípulos, após a ressurreição de Jesus, tinham esperança de que o reino fosse manifestado imediatamente. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Atos 1:6. Eles tinham a expectativa de que o reino do Messias fosse implantado imediatamente. Concluo que, durante o período da tribulação, o evangelho do reino será pregado tendo foco na conversão dos judeus. Pois durante o período da tribulação, o reino é novamente oferecido aos judeus. Isso é deixado bem claro no livro de Apocalipse, onde no início da tribulação, logo no capítulo 7, 144 mil judeus se convertem. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um assunto muito extenso, eu vou parar por aqui, né? Se eu continuasse, daria mais sentido, né, essa mensagem, mas senão a mensagem vai ficar muito longa, né? Eu trarei, né, uma continuação desse estudo, dessa reflexão, no próximo, no vídeo, né, que eu for trazer, né? E a graça e a paz, né? Os irmãos, pela fé, tirem suas próprias conclusões, é apenas uma reflexão, mas parece-me um estudo também de coisas que, inclusive, eu não tinha compreensão. Porque quando se fala de volta de Jesus, arrebatamento, né, é um pouco difícil de entender, né? Pelo menos eu vi assim, né? Então, essa é a minha fé, né? Então, a graça e a paz a todos os irmãos e que no próximo vídeo nós continuemos, né, nesse estudo abençoado. Amém, irmãos?